Olá pessoal, começando mais uma videoaula, mais uma dica do Garcia. E nessa aula de hoje nós iremos tratar da função indireto. É uma função muito legal, muito bacana do Excel. Pouca gente conhece e algumas pessoas até conhecem, mas não sabem de todo o poder que essa função pode trazer, toda a automação que essa função pode proporcionar para a gente. Então hoje a gente vai usar a função indireta em dois exercícios. No primeiro, a gente vai utilizá-la para encontrar um valor de determinada soma de vendas em planilhas diferentes. Então a gente vai usar essa função para descobrir qual é a planilha de cada vendedor automaticamente e buscar esse valor lá para a gente. E no outro exercício, a gente vai utilizar a função indireto como uma função poderosa de busca, né? Geralmente o pessoal que está começando no Excel utiliza o PROC-V, só que o PROC-V tem as suas limitações, né? Ele não procura para a esquerda, por exemplo. O pessoal que já tem um pouco mais de conhecimento utiliza no lugar do PROC-V o índice e o CORRES para fazer essas buscas, porque ele não tem limitações, né? Ele procura para cima, para a esquerda, para a direita, para baixo. E o pessoal que gosta de fazer uma função sem ter que digitar muita coisa para fazer busca, utiliza o indireto. Só que para que isso funcione, a gente utiliza a função indireto junto com um conceito que existe no Excel e pouquíssima gente conhece, que é o conceito de fórmulas com interseção. Então a gente vai aprender daqui a pouco a utilizar a interseção de linhas com colunas para trazer o resultado da fórmula indireta para a gente. E também vamos aprender alguns atalhos que dinamizam o processo quando a gente estiver trabalhando não só com a função indireta, mas com outras funções também. Legal? Então vamos à aula, pessoal. Então vejam aqui, vamos entender primeiro o que está aqui nesse exercício 1. Lembrando que se você quiser baixar esta pasta de trabalho com essas planilhas, já está disponível aqui no nosso canal do YouTube o endereçozinho para você baixar não só essa, mas como todas as pastas de trabalho utilizadas nas nossas videoaulas, ok? Então, se quiserem baixar essa videoaula, cliquem no linkzinho lá no canal do YouTube, logo abaixo da descrição da aula e do vídeo, e localizem o arquivo ma12.xlsm. Ok, pessoal? Então vamos lá. Reparem aqui que eu tenho uma matriz de dados com 3 vendedores, Garcia, Jean e Luciano. E eu quero descobrir qual foi o total de vendas desses 3 vendedores. Mas os meus dados de vendas vêm, esses vendedores me mandam a consolidação de vendas deles, vamos supor, em planilhas. Então tá aqui, uma planilha com as vendas do Garcia, com esse nome, Vendas Garcias TTL. Outra planilha com as vendas do Jean, Jean Vendas Consolidado. E outra planilha com o Luciano, total 2015 Luciano. Tá vendo? Então, cada planilha com um nome diferente e cada uma com seus totais. Então, reparem que o total da planilha do Garcia aqui está na célula C15. A do Jean, apesar de ter um outro nome de planilha, também está na célula C15. E a do Luciano também está na célula C15. Então, nós temos 3 planilhas diferentes com os seus totais e queremos consolidar isso aqui nessa planilha. Então, como é que a gente faria se fosse utilizar a lógica que a gente conhece, de apontar diretamente para a célula, Seria muito fácil, A gente poderia vir aqui, clicar em igual. Então, estou vendo aqui no Garcia, vou lá na planilha do Garcia e aponto aqui para a célula C15, Repara que ele construiu aqui, ele chamou o nome da planilha, até aqui exclamação, que é como o Excel chama os dados em outra planilha, Ele escreve o nome da planilha e põe a exclamação, e depois falou que a informação está na célula C15, que está aqui. Quando eu der um Enter, aqui está o valor do Garcia. Se eu fizer a mesma coisa para o Jean, igual, Jean, o nome da planilha, já trouxe o nome da planilha, exclamação, aqui C15 também, ele já trouxe o valor do Jean. Mesma coisa para o Luciano, igual
total Luciano, C15, ok, enter, pessoal, tá aí, ó. Então assim seria a forma manual de fazer, a forma direta de fazer. Só que a função indireto faz isso de uma maneira diferente, ok? A gente vai aprender aqui um macetinho de localizar o nome do vendedor na planilha, né, em qualquer planilha aqui, e trazer automaticamente o conteúdo da célula C15, que é onde estão os nossos totais. Para isso a gente vai usar a função indireta. Legal? Então olha só, eu deixei uma fórmula pronta aqui, que ela me traz a referência do vendedor que eu solicitar aqui. Então, por exemplo, o Garcia, ele está na célula H7, não é isso? Ó, célula H7 está aqui, ó. O Jean está na H8, ó. Célula H8, coluna H, linha 8. E o Luciano está na H9, coluna H, linha 9. Então eu deixei umas formulinhas aqui, usando Corresp, né, para localizar a linha e a coluna que eu estou procurando, e o endereço para me dizer qual é a referência da célula de cada vendedor desse. Então olha só, se eu digitar aqui o Garcia, pessoal, olha o que vai acontecer. Ele está me dizendo, ó, que o Garcia está na célula H7. E não é isso mesmo? Ó, o Garcia está na célula H7. Se eu digitar aqui o Luciano, ó, o Luciano está na referência H9, na célula H9. Ok? Então, com base na referência, é que o indireto funciona. Então, a função indireto, pessoal, olha só. A gente digitar aqui, ó, quero vendas não, quero vendedor. Suponha que essa célula aqui não existe, tá, pessoal? Essa célula B aqui, B5. Só fiz aqui para trazer referência. Então, isso aqui não existe e eu quero descobrir qual é o valor que existe dentro da célula H9 da minha planilha exercício 1. Eu vou usar a função indireto para descobrir, ó. Indireto. Olha o que ele me pede, ó, como argumento da função. Texto ref. Ele me pede um texto de referência. O H9 é um texto. Então, se eu apontar para cá, para a célula D5, ó, célula D5, ele vai ler esse texto e vai me trazer o nome que está dentro da célula H9. Ó. H9 está o Luciano. Então, se eu der um Enter, pessoal, olha o que vai acontecer. Luciano. Então, o indireto foi nessa célula D5, leu o conteúdo dela, que era H9, né, que era a referência, veio na planilha e descobriu que o H9 é o Luciano. Mesma coisa, ó, se eu botar o Jean aqui, ele vai achar o H8 aqui e o indireto vai achar o Jean aqui, ó. Olha lá. A minha fórmula para encontrar a referência achou o H8 e o indireto foi lá, leu o H8 e falou, opa, no H8 existe o conteúdo chamado Jean. Tá vendo, pessoal? Muito fácil, né? Vamos supor, se eu quisesse aqui, ó, eu tenho meu volume de vendas aqui, né, que está na coluna I, nas células 7, 8 e 9, certo? Então vamos supor que na minha célula aqui D7, eu tenha o intervalo que vai de I7 até I9. Ó, é um texto, pessoal, ó, digitem um texto aqui. I7 a I9, que é justamente esse intervalo, ó, I7 a I9. Então, pessoal, vamos supor que agora eu quero descobrir o total de vendas. Então, eu posso fazer uma soma desse intervalo. E para que o Excel consiga entender que esse intervalo existe, que é um texto, eu tenho que usar a função indireta para ele interpretar esse texto e descobrir que é desse intervalo aqui que a gente está falando. Então, vou fazer uma soma do indireto deste intervalo, ó, da célula D7. Cujo conteúdo é de I7 até I9. Então vamos lá, fechei parênteses, Enter. Tá aqui, pessoal, ó. Ele fez a soma pra gente, ó. Deixa eu botar em formato numérico aqui. Ele fez a soma do intervalo que está na célula D7. Vamos fazer a prova dos 9 aqui, ó. Tá aí, pessoal, ó. Então os valores bateram, tá vendo? Então, o indireto, ele interpreta um conjunto de texto e descobre para a gente, através de uma referência, qual é o valor que a gente está buscando naquela referência
dentro da planilha, ok? Então reparem, a gente veio aqui, pegar essa formulinha e colocar aqui do lado. Então, ó, para descobrir as vendas do Garcia, o que nós fizemos? Clicamos igual, fomos na planilha, selecionamos a célula C15, que é o total das vendas, e ele trouxe para a gente aqui. A gente pode fazer isso, pessoal, usando o indireto. Então, olha só, vou deixar pintadinho aqui para vocês verem. Ó. O Vendas Garcia TTL, exclamação, pintado em vermelho, é o nome da planilha, onde estão os totais de venda do Garcia. E o C15 é a referência de célula. Então tá aqui, ó, pintadinho, para ficar fácil para a gente entender. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Então olha só. Vendas Garcia TTL, exclamação, é justamente o nome da planilha, a forma como o Excel entende que ele tem que buscar a informação em outra planilha. Por isso, exclamaçãozinho aqui na frente do nome da planilha. E o C15 é a célula que ele está buscando lá na outra planilha. Essa célula aqui, ó, C15. Se a gente usar o indireto, a gente pode descobrir nos nomes das planilhas, já que nós temos o nome do vendedor em algum local do nome de cada planilha, esse aqui está no meio, esse aqui está no início, ó, o Jean está no início do nome da planilha e o Luciano aqui está no final. A gente pode criar, junto com a função indireto, uma formulinha, um macetinho, para que ele localize o nome de cada vendedor dentro do nome das planilhas e traga para a gente o valor referente à célula C15. Então, como é que a gente faz isso, pessoal? Olha que legal, hein? Vou apagar aqui, ó. Apaguei. Vamos criar nossa função. Então, vai ser igual indireto. Bom, o que o indireto precisa para funcionar, pessoal? Precisa para funcionar um texto, né? Ele precisa de um texto para funcionar. E como é que a gente indica texto para o Excel? Se a gente estiver apontando para uma célula cujo o conteúdo é um texto, basta apontar para ela, que nem a gente fez aqui, ó, na referência. Ele entendeu que isso era um texto e trouxe o Jean. Mas quando a gente quer construir um texto dentro da função direto, que não é uma referência de célula, a gente tem que colocar esse texto entre aspas, né, para dizer para o Excel que isso é um texto. Então vou abrir aspas. Abrir e fechar. Então nossa fórmula tem que estar aqui dentro dessas duas aspas, ok? Então vamos lá. Vamos construir nossa fórmula. Pessoal, existe um macetinho para fazer com que o Excel procure nessas planilhas o nome que a gente quer. Seja para frente, seja para trás. Ou seja, que ele procure em todo o conteúdo o nome, todo o conteúdo do nome dessa planilha aqui, um nome específico. No caso aqui é o Garcia, que está nessa célula aqui atrás, na célula H7. Então como é que a gente faz para ele procurar para a esquerda? A gente vai colocar uma aspas simples, tá vendo? A aspasinha simples, asterisco, beleza? Aspas duplas. Então, ó, a gente está dizendo para o Excel agora, fazendo esses 3 passozinhos aqui, ó, aspas simples, asterisco e aspas duplas, que ele vai procurar qualquer coisa para a esquerda, tá? E agora a gente vai concatenar e-comercial com o texto que a gente quer procurar para a esquerda, que é o Garcia, que está aqui na H7, né? Está aqui atrás. Então, vou colocar aqui, ó, vou subir H7. Então, eu estou falando, ó, procure qualquer coisa para a esquerda que tenha o nome do Garcia. E agora eu tenho que fazer ele procurar para a direita, pessoal. Então, ó, mesma coisa, concatena de novo, só que agora é ao contrário. Agora vai ser aspas duplas, asterisco, aspas simples. Veja que eu inverti, né? Aqui foi aspas simples, asterisco e aspas duplas, agora ficou ao contrário. Aspas duplas, asteriscos e aspas simples. Pronto, consegui mandar a função indireto procurar o nome Garcia para a esquerda e para a direita, ok? E agora só falta eu dizer que é para ele procurar isso nas planilhas. Como é que a gente faz para dizer para o Excel que ele tem que procurar informação em outra planilha? Tá aqui, pessoal, ó, aqui embaixo, ó, é o exclamação.
conforme eu havia dito. Então, vou botar o exclamação aqui para dizer para ele, ó, dentro de cada planilha que estiver dentro dessa pasta de trabalho, procure o nome Garcia, que é o H7, tanto para a esquerda quanto para a direita, ok? E quando você encontrar o nome Garcia, eu quero que você traga para mim a célula C15. Não é na célula C15 que estão meus resultados, aqui embaixo, ó? Elas não estão na C15 desta planilha, desta planilha, desta planilha, então célula C15. Vou trazer aqui minhas aspas. Legal, pessoal? Vou fechar o parênteses e a minha fórmula está pronta. Então eu fiz exatamente essa fórmula aqui de baixo, que a gente fez na mão, né, apontando diretamente para a planilha. A gente fez usando o indireto, recebendo um texto como argumento, aqui, ó, que é a busca para a esquerda do Garcia, a busca para a direita de todas as planilhas, por isso exclamação, da célula C15. Quando eu der o Enter, pessoal, olha o que vai acontecer. Tá lá, pessoal, ele já buscou pra gente, ó. Garcia gastou 7.188. Tá aqui, ó, 7.188. Ele veio nas planilhas, localizou o nome do Garcia, foi dentro dela e buscou a célula C15. Se eu arrastar para baixo agora, tá aí, pessoal. Foi dentro da planilha do Jean, descobriu o valor do Jean. Foi dentro da planilha do Luciano, descobriu o valor do Luciano. Legal, pessoal? Muito fácil, né? A função indireta, ela tem esses benefícios quando a gente consegue utilizá-la de maneira otimizada, quando a gente sabe o poder que ela pode trazer para a gente. Então, viram que para a função indireta funcionar, a gente tem que informar para ela um texto ou uma referência de célula cujo valor é um texto, ou podemos colocar um texto diretamente dentro da função indireta para fazer com que ela retorne determinados valores para a gente. Ok? Então vamos ao exercício 2. Olha só, esse exercício aqui é bem interessante. Eu tenho uma matriz de dados, ok? De janeiro a dezembro, com algumas marcas de automóvel. Legal? E o volume de vendas de cada automóvel em cada mês. Então, o que o pessoal faria aqui? Eu quero descobrir qual foi o volume de vendas dos automóveis BMW no mês de abril. Pronto, seria aqui, né? 347. Como é que você buscaria isso? Usando a função índice corresp, ou usando o PROC-V, ou usando o PROC, ou o PROC-H, cada um com suas limitações, né? Mas a gente também pode fazer isso utilizando a função indireto, né? Que é bem simples de fazer, vocês vão ver que é muito, muito, muito fácil. Primeira coisa para a gente fazer, a função indireto funcionar, é transformar essa matriz de dados em colunas e linhas nomeadas. Então eu quero que todos esses dados dessa coluna recebam o nome de janeiro. Eu quero que todos os dados dessa coluna recebam o nome de março. Eu quero que todas as linhas, todos os dados da linha Honda recebam o nome de Honda. Todos os dados da linha Mazda recebam o nome de Mazda. Então, como é que a gente faz para criar isso? Bom, tem várias maneiras, né? A gente pode fazer manualmente, usando aqui a guia fórmulas, gerenciador de nomes, né? E definir os nomes aqui, apertar do novo, né? Ou a gente pode fazer isso automaticamente usando um atalho, pessoal. Olha que legal. Primeira coisa, vamos selecionar nossa matriz de dados. Então, Ctrl asterisco. Matriz de dados selecionada. Agora a gente vai apertar Ctrl Shift F3. Vamos lá, Ctrl Shift F3. Ó, repare que ele traz para a gente criar nomes a partir da seleção. Então ele já entendeu aqui a seleção da nossa matriz e está falando, ó, vou criar nomes na coluna e vou criar nomes na linha. Posso criar? Sim, deve. Vou dar OK. Pronto, pessoal. Se a gente ver aqui na guia fórmula gerenciador de nomes, olha aí, ó. Todos os nomes estão aí. Tá vendo? Então, ó, Jaguar, aqui a última, estão os valores de Jaguar, 683, 1455. Então, ó, quando eu selecionar aqui a coluna de março, pessoal, olha lá, ó, ele me trouxe o nome da coluna março. Se eu selecionar a coluna agosto, os valores, ó,
ele me traz a coluna agosto. Se eu selecionar as linhas de valores do Jaguar, ele me traz Jaguar. Nissan, ele me traz Nissan. E agora, então, ficou muito fácil de fazer a nossa funçãozinha funcionar. Antes, a gente vai ter que aprender o conceito de interseção. O que é interseção, pessoal? É o cruzamento de uma linha com uma coluna. Então, por exemplo, BMW e Abril. BMW está aqui e Abril está aqui. Então, ó, vou pintar aqui de amarelo. Esse ponto é onde BMW e Abril se cruzam, por isso interseção. Ok? Então olha que bacana, pessoal, isso aqui é muito legal e quase ninguém usa no Excel. A gente não criou os nomes para as linhas e para as colunas, então eu quero descobrir BMW e Abril. Vou dar aqui um igual, vou começar a digitar BMW. Ó, tá aqui, pessoal, ele já achou o nome da linha BMW. Vou dar um Tab. Pronto, ele assumiu, ó. Repare que ele pintou de azul toda a linha BMW. Ok? Vou dar um espaço, pessoal. Isso mesmo, um espaço. E agora eu vou chamar o mês de abril. Então vamos lá, ó. Abril. Tá aí, pessoal. Ele já trouxe o nome da coluna abril. Vou dar mais um Tab. Olha aí, pessoal. Ele fez a interseção da linha BMW com a coluna abril, que é justamente o 347. Se eu der um Enter, olha o que vai acontecer. Tá lá, pessoal. Ele encontrou pra gente o 347. Não precisamos fazer índice Corresp, não precisamos fazer PROC, não precisamos nada. Apenas nomeamos os intervalos e trouxemos pra gente aqui o valor. Então, qual é a melhor maneira de automatizar esse processo? É gerar uma caixa de seleção aqui, né? Uma lista, onde eu posso escolher os carros e outra onde eu posso escolher os meses. Foi o que eu fiz aqui, pessoal, ó. Tá vendo? Ó, aqui eu escolho o carro, aqui eu escolho o mês, ok? Então vou voltar aqui vou deixar BMW e Abril para ficar o mesmo valor. Legal. Então, vamos fazer a mesma formulinha que a gente fez. Vamos fazer aqui. Ver se vai funcionar. Então vamos lá, ó. Igual, eu quero esse cara aqui, BMW, espaço, Abril. Não é isso? Foi isso que a gente fez ali na outra? Vou dar um Enter, pessoal, olha o que vai acontecer. Ih, Garcia, não deu certo. Rapaz, não funcionou a interseção. A interseção tem algumas regras para funcionar, né? Então, ali funcionou por quê? Porque a gente digitou dois textos que o Excel entendeu que eram fórmulas nomeadas ou intervalos nomeados, né? A gente não fez a nomeação de cada intervalo desse, de linha de coluna, por isso ele entendeu. Aqui não, aqui ele entendeu o nome BMW e o nome Abril, ele não entendeu o intervalo todo. Então como é que a gente faz para ele entender o intervalo todo, pessoal? Muito simples, a gente vai usar a função indireto. Então vamos lá, ó. Na frente aqui do G15, do BMW, eu vou escrever indireto. Vou fechar o parênteses. E na frente do G16, a mesma coisa, indireto. Vou fechar o parênteses. Enter. Tá aí, pessoal, ó. Agora, ele entendeu. Se eu escolher uma outra marca, ó, Nissan, ó, 88. No mês de maio, 425. Então vamos lá, ó, Nissan, maio, 425. Tá aí, pessoal, funcionando. No mês de fevereiro, tá lá. No mês de agosto, tá lá. Só tem um pequeno problema. Quando o nome do que a gente está procurando não é composto, né? Não tem mais de um nome, ele funciona perfeito. Mas quando tem um nome composto, tipo Aston Martin, né? Ele vai dar pau. Olha lá. O indireto não conseguiu encontrar esse nome aqui. Como é que a gente faz para resolver esse problema? É muito fácil, pessoal. Qual é a célula que está buscando o nome dos carros? É a célula G15. Então, na nossa função, a gente vai vir aqui no indireto do G15. E dentro do indireto, a gente vai colocar a função substituir. Substituir.
Então, ó, ela me pede o texto é o próprio G15, ponto e vírgula. Aí ele fala, o que você quer substituir? Qual é o texto antigo que você quer substituir? Bom, o texto antigo é o espaço que existe entre Aston e Martin, né? Então eu vou colocar, como ele pede um texto como argumento, tem que ser entre aspas, né? Abre aspas, espaço, fecha aspas. Ponto e vírgula. Vou substituir esse espaço por um novo texto. Qual vai ser o novo texto? Vai ser o underline, ou underscore, ou traço baixo. Cada um chama de um jeito. Então, abre aspas, underline, fecha aspas. Beleza, pessoal? Com isso aqui, a gente vai conseguir fazer com que o indireto entenda nomes compostos. Então, fechei o parênteses do indireto e vou dar Enter. Olha lá, pessoal. Pronto, pessoal. Agora ele está buscando tanto valores de nomes simples quanto valores de nomes compostos. O Aston Martin também está vindo na solução da fórmula. Legal? E para terminar, eu vou ensinar para vocês a fazer uma formatação condicional baseada nesses dois critérios. Então, quando eu escolher Mazda, ele vai pintar para mim toda essa linha aqui do Mazda, ok? E quando eu escolher o mês, ele vai pintar a coluna do mês. Vamos ver como é que isso funciona? Vamos lá. Então, ó, primeiro eu vou selecionar a minha matriz de dados, onde eu quero que a formatação condicional aconteça. Selecionei, vou vir aqui na guia página inicial, formatação condicional, vou criar uma nova regra. Aqui, pessoal, na nova regra, a gente vai usar a última opção, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E a fórmula é a seguinte, olha só, hein? Eu tenho que comparar o meu carro com essa parte aqui da matriz e tenho que comparar o meu mês com essa parte da matriz. Ok? Então vamos fazer primeiro a do carro. Então eu vou comparar Mazda, que é o carro, repare que ele veio todo travadinho, a coluna travada e a linha travada, né, o G e o 15. E vou falar, esse cara aqui tem que ser igual a esse primeiro aqui. Ah, Garcia, mas aí ele vai estar comparando somente com o primeiro? Depende. Se você deixar assim, né, com coluna e linha travada, ele vai estar comparando somente com o primeiro. Mas o que a gente quer que mude aqui? É a linha, né? A gente quer que ele procure Mitsubishi, Honda, Nissan, Mazda, e não a coluna. A gente não quer que ele procure os meses, e sim os carros. Os carros estão em linha, então a gente vai destravar aqui a linha, vai tirar o cifrão do 5. Então, ó, se G15 for igual a B travado, coluna B, travada, ela não vai se mexer, linha 5 destravada. Então ele vai conseguir procurar nesse intervalo aqui. Ah, Garcia, mas como é que ele sabe que ele tem que parar aqui no Jaguar? Porque a nossa matriz de dados é composta dessas linhas aqui, da linha 5 à linha 12. Ok? Então eu vou formatar, sempre que ele encontrar, eu quero que pinte de amarelo. Quando eu der OK, pessoal, olha lá o que vai acontecer. Ele pintou tudo de amarelo. Então eu selecionei Mazda, ele pintou toda a linha Mazda de amarelo. Se eu selecionar Nissan, toda a linha Nissan de amarelo. Se eu selecionar Aston Martin, toda a linha Aston Martin de amarelo. A gente vai fazer agora a mesma coisa para a coluna. Só que agora, em vez de destravar a linha, a gente vai destravar a coluna. Então, seleciona a matriz, formatação condicional, nova regra, usar uma fórmula. E agora a gente está procurando o mês. Então, vai ser G16 igual janeiro. Só que agora, pessoal, eu não quero que ele procure linha a linha. Eu quero que ele procure coluna a coluna. Legal? Então, em vez de destravar o 4, que é a linha, eu vou destravar o C, que é a coluna. Então, vamos destravar aqui o C. E vamos pintar de amarelinho também. Ok. Ok, pessoal. Tá aí, ó. A interseção dos dados é o nosso resultado. Ó, Honda, 1396, do mês de junho, 1183. Legal, pessoal? Então essa foi a videoaula tratando da função indireto, pessoal, de várias maneiras. Existem outras maneiras, a gente pode usar o indireto para fazer com que uma imagem mude dentro da planilha, né? Conforme você seleciona aqui, por exemplo, Honda,
poderia aparecer o símbolo da Honda aqui, Aston Martin, poderia aparecer o símbolo do Aston Martin aqui. Então a função indireto é muito, muito versátil, tem muitas funcionalidades para ela, ok? Essas foram apenas duas que eu considero assim, essencial para que a gente saiba, que a gente possa aproveitar tudo que a função direto pode trazer de benefício para a gente. Ok, pessoal? Até a próxima videoaula. Um forte abraço a todos. Não esqueçam de curtir o material e de compartilhar aí no Facebook, para quem está usando o Facebook. Ok? Vocês virem aqui na Guia Planilheiros, vocês têm a nossa página no Google+, no Facebook e o nosso canal no YouTube. Caso vocês queiram entrar em contato comigo, meu perfil no LinkedIn e algumas informações sobre o professor Garcia. Forte abraço a todos, pessoal, e até a próxima videoaula.